Bom dia, Brasil! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, minha amada! Bom dia, meu amado! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes em nossas vidas por todo este dia, esta quinta-feira maravilhosa, dia 11 de março de 2021. Mais um dia de bênção, mais um dia de vida, mais um dia de vitória. Deus nos concede. Eu sempre costumo a entender que se Deus nos preserva a vida, é porque Ele tem propósitos conosco neste dia. Deus só nos preserva a vida porque Ele tem propósitos na nossa vida. Portanto, agradeçamos a Deus pela vida, pelo dom da vida. A vida é um dom de Deus, concedido misericordiosamente, milagrosamente, a quem Ele assim o quer dar a continuidade da vida. É sempre bom lembrar e refletir que da hora que nós deitamos, eu e você deitamos, até este momento, muitas pessoas partiram para a eternidade na madrugada, no início deste dia. E pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus na nossa vida, nós estamos aqui. Eu falando com você e você me ouvindo. Não sei, não faço a menor ideia em que estado você está me ouvindo, em qual cidade do Brasil ou do mundo você está me ouvindo. Mas você está me ouvindo. Isso é dádiva de Deus. E esta manhã nós vamos falar sobre o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da nossa vida. Vamos entender o conceito de Evangelho, conceito bíblico de Evangelho. É sempre bom você ter um lápis, um papel, um caderno. Quando você for ouvir esse vídeo, estes vídeos que nós, com muito amor, fazemos a reflexão todos os dias, Café com Fé, na apresentação do pastor Josias Oliveira. É sempre bom você ter um papel, uma agenda, um caderno, com uma caneta para você anotar algumas coisas. Porque tem coisas muito importantes que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, a entender os propósitos de Deus ao inspirar os homens a escrever esses livros que hoje formam a Bíblia. 66 livros. São os livros conhecidos como a maior revelação de Deus dada aos homens. Aqui está, nesses 66 livros, está a maior revelação de Deus, a maior profecia de Deus revelada a todos os homens. Então vamos entender o conceito bíblico de Evangelho. Vamos entender por que na Bíblia, no Novo Testamento, existem 4 evangelhos, mas não é desnecessário ter 4 evangelhos. Por que isso? Você vai entender melhor agora.
Primeiro, evangelho no conceito bíblico quer dizer boas novas, pregação do evangelho, pregação das boas novas de Jesus Cristo. Então, os evangelhos falam das boas novas de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo. Em outras palavras, os 4 evangelhos falam da biografia de Jesus Cristo. Eles falam da história de vida de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, do seu crescimento, da sua idade adulta, quando ele começou o seu ministério, quando ele morreu, quando ele ressuscitou e quando ele ainda permaneceu na terra por alguns dias depois de ressuscitar. Então, os 4 evangelhos, eles falam da vida deste homem maravilhoso que eu amo, que eu sou apaixonado por ele, este homem que é a minha referência de vida, este homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, Criador dos céus, da terra e da vida. Este homem é o meu modelo de vida. Este homem chamado Jesus Cristo é o meu mestre por excelência. Eu o escolhi para ser o meu mestre, o meu principal mentor da minha vida. Então, quando eu estudo os evangelhos, eu estou estudando a vida deste homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas, pastor Josias, para que então esse desperdício de 4 homens investirem tempo para escrever estes evangelhos, para falar da biografia de Jesus? O senhor não acha, pastor Josias, que é um tanto quanto desnecessário 4 livros na Bíblia para repetir a mesma história? Eu já observei, pastor Josias, que quando eu leio o Evangelho de Mateus, tem muitas referências do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João. Por que isso, pastor? Então, o professor Espírito Santo, que é o meu professor, meu amigo inseparável, 24 horas por dia, eu grito pelo socorro do Espírito Santo para que ele me ensine, para que ele me revele, para que ele me esclareça a verdade das revelações bíblicas, naturalmente, estudando e aplicando aqui os princípios científicos que nos leva a ter uma interpretação correta da Bíblia, fazendo uma exegese perfeita. A exegese é uma matéria que nós estudamos quando fazemos a faculdade de teologia, utilizando também a teologia sistemática, a teologia contextual. São ciências que estudam princípios e também revelações da Bíblia, utilizando também a ciência da hermenêutica, que trata especificamente de interpretar os textos bíblicos segundo os seus originais. Então, quando nós utilizamos este conjunto, professor Espírito Santo ensinando e orientando, e utilizando as ciências que existem para nós termos uma interpretação correta, fiel aos originais hebraicos, aramaicos e gregos, aí nós vamos ter a revelação do que foi escrito de verdade por cada escritor. Interpretar a Bíblia não é uma missão assim de bater nos dedinhos e dizer, muita gente usa isso, no abrir da minha boca Deus me dá a palavra. É verdade.
Deus nos dá a palavra, sim, mas sabe qual é a palavra que Deus nos dá? A palavra que está em nós. No abrir da minha boca, em qualquer lugar que eu estiver, o Espírito Santo vai me capacitar naquilo que eu tenho dentro de mim da palavra. O salmista diz no Salmo 119: guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Guardo no meu coração. Coração aqui não é coração bomba de sangue, não. Aqui, coração é entendimento, é mente. Então eu guardo na minha mente a tua palavra. Isso quer dizer, eu estudei a tua palavra, eu meditei na tua palavra, apenas não li, eu meditei na tua palavra profundamente, eu entendi a tua palavra e agora eu vou guardar no meu banco de dados, que é a minha mente, para no momento em que eu precisar, o Espírito Santo vai lá no meu banco de dados, porque eu busquei, eu estudei, eu meditei, e aí ele me traz a lembrança daquilo que eu preciso dizer sobre a Bíblia. Você entendeu o processo? O Espírito Santo só vai tirar do nosso banco de dados, que é a nossa mente, onde nós armazenamos as informações, tudo aquilo que nós estudarmos, meditarmos. Se você não tem o hábito de meditar na Bíblia para guardar o que Deus fala na Bíblia, não há em você o que o Espírito Santo buscar para te usar. É por isso que tem muitas pessoas nos veículos de comunicação, de rádio, televisão, nas ruas, falando coisas sobre a Bíblia que a Bíblia não fala, afirmando que Deus está dizendo coisas na Bíblia que Deus, o Deus Criador da vida, nunca falou. Pessoas que interpretam ao seu modo a Bíblia e dizem que Deus está falando. É muito preocupante isso e precisamos ter cuidado para quando nós falarmos sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, darmos a informação correta, bíblica, segundo a interpretação dos originais gregos, hebraicos e aramaicos que estão aqui nesta Bíblia Sagrada. Nós que pregamos este evangelho, que pregamos a história de vida de Jesus, temos uma responsabilidade de pregar a verdade da Bíblia. E a verdade da Bíblia, nós só vamos encontrá-la estudando essa palavra, meditando nesta palavra. Precisamos criar um tempo durante o dia. Nas 24 horas que Deus nos concede no dia, precisamos separar um tempo para ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo falando conosco através da revelação de Deus na Bíblia Sagrada. É importante você entender isso. Deus só vai te usar naquilo que você já buscou na palavra. Você meditou, você entendeu e você guardou no teu coração, guardou na tua mente, está armazenado no teu banco de dados a informação. Na hora que você tiver a necessidade, o Espírito Santo vai lá no banco de dados, na informação que existe e vai te usar. Vou te dar um exemplo bem prático disso, para nós falarmos sobre o conceito do Evangelho. Você lembra daquela passagem bíblica que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo? É um exemplo bem clássico de que Deus só nos usa naquilo que nós temos. O diabo, quando interpelou Jesus e tentou Jesus, você já observou
que ele tentou enganar Jesus utilizando a própria palavra, as Escrituras. O diabo falou para Jesus o que estava registrado na lei e nos profetas. E Jesus Cristo só venceu o diabo porque quando o diabo fazia pergunta fundamentado nas Escrituras, Jesus Cristo também respondia a pergunta do diabo fundamentado nas Escrituras. Se Jesus não tivesse um conhecimento pleno das Escrituras, ele seria vencido pelo diabo naquele diálogo. Quando o diabo diz que ele deve se prostrar e adorar, Jesus responde que também está escrito que só devemos adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando o diabo diz, te lança daqui porque já foi dado ordem aos teus anjos a teu respeito, Jesus Cristo responde na palavra e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós só vamos vencer qualquer investida do nosso inimigo contra a nossa fé, se nós estivermos fundamentados no conhecimento da palavra. Então, se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, se você quer ser um grande evangelista, uma grande evangelista, falando da palavra de Deus com segurança, dedique-se a meditar na palavra para que você armazene as informações e o Espírito Santo, na hora certa que você precisar, ele vai te lembrar, mas ele só vai te lembrar daquilo que você tem. Guarde isso, porque existem uns andágios aí nas igrejas evangélicas que eu particularmente não concordo, porque não tem respaldo bíblico. Muita gente, para justificar o seu comodismo, a sua preguiça de estudar a Bíblia, diz assim, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. É verdade até certo ponto. Então eu não preciso estudar a Bíblia porque Deus me capacita na hora. Isso não é de Deus, isso não é verdade. Deus chama sim os capacitados também, sim. Deus chama o analfabeto, mas Deus chama a pessoa muito culta, que é um exemplo. O apóstolo Pedro era um homem analfabeto, Deus chamou, mas o apóstolo Paulo era um homem letrado, ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras hoje, se fosse o caso, era um homem intelectual. Então não é verdade esse andágio. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não é de Deus, isso é mentira do diabo. Deus, ele quer capacitar todos, tanto o analfabeto como o muito intelectual, capacitar no conhecimento. E só existe uma forma de nós nos capacitarmos no conhecimento da palavra de Deus, é estudando a Bíblia. A nossa responsabilidade é dar informações corretas, precisas, verdadeiras da Bíblia, porque são essas informações que vão libertar as pessoas. Então vamos lá. Por que os 4 evangelhos? Por que Mateus escreveu? Por que Marcos escreveu? Por que Lucas escreveu? Por que João escreveu? É porque o projeto de Deus é perfeito. O desejo de Deus é alcançar todos os povos existentes na terra. E foi assim naquela época. Deus usou homens para alcançar o mundo existente da época, que não é o nosso mundo de hoje. Não haviam tantos países, tantas cidades e tantos municípios quanto hoje. Mas o projeto de Deus sempre visa alcançar o mundo existente. Todas as pessoas que existirem no planeta Terra, no universo, Deus visa alcançar. Então, anote aí. Quando Deus usou o evangelista Mateus para escrever a biografia de Jesus Cristo, o direcionamento do evangelho de Mateus é exclusivo para os israelitas judeus. Então Mateus escreve o seu evangelho utilizando uma linguagem
direcionada ao povo de Israel, aos judeus de Israel. Por isso ele fala muito sobre as leis, ele fala muito sobre os costumes, sobre os procedimentos da lei. Ele tinha um endereço. Toda vez que nós escrevemos uma carta, temos que ter o endereço. E o endereço do evangelho que Mateus escreveu era os israelitas judeus. E o evangelista Marcos? Para quem ele escreveu? O evangelista Marcos, ele já não se preocupou com os israelitas judeus. O foco dele agora era alcançar os romanos. Então o evangelho de Marcos foi direcionado para os romanos. Era o império que dominava o mundo naquela época. Israel, Jerusalém, estava sobre o governo e o domínio do Império de Roma. O evangelista Marcos focou falar sobre a história de Jesus Cristo numa linguagem que os romanos que habitavam Jerusalém, grande quantidade, e o mundo da época pudessem entender. Você percebeu bem? Olha como é que é importante saber essa informação. Por que 4 evangelhos? Deus tinha propósito. Então, o primeiro evangelho de Mateus foi direcionado aos israelitas judeus. O segundo evangelho de Marcos foi direcionado aos romanos. O terceiro evangelho de Lucas, doutor Lucas, médico Lucas. Lucas já teve outro foco. Ele já não se preocupou com os israelitas judeus, já não se preocupou com os romanos, mas ele percebia que em Jerusalém, que era a capital, havia uma grande quantidade de pessoas que vieram dos mais diversos países existentes na época, principalmente os países da Europa existente. Lucas, como era um homem intelectual, utiliza uma linguagem para falar sobre a história de Jesus Cristo, direcionando essa história aos gregos, aos espartos e a toda a comunidade internacional que habitavam em Jerusalém. Ele queria fazer que Jesus fosse conhecido a todos os países que tinham pessoas representadas lá em Jerusalém. E o quarto evangelho do evangelista João foi direcionado para quem? João já utiliza uma linguagem diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque o foco do evangelista João era dar conhecimento espiritual, principalmente, a todas aquelas pessoas, os israelitas judeus que se converteram aceitando o evangelho de Jesus, os romanos que se converteram aceitando o evangelho de Jesus, as outras nações diversas que se converteram aceitando o evangelho de Jesus. João agora fala numa linguagem mais profunda espiritual para esses novos convertidos, essas pessoas que já entenderam o evangelho e aceitaram o evangelho como modelo de vida. João agora ensina princípios espirituais, utiliza uma linguagem mais profunda espiritualmente, falando a respeito de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o projeto espiritual de Deus para a igreja. Então João, ele põe dentro de uma sala, de um templo, aqueles que se converteram que são judeus, os romanos que se converteram, os gregos e outros que se converteram, e agora ele vai discipular estas pessoas, ensinando eles a entenderem o projeto espiritual
espiritual de Deus. Por isso você observa que a linguagem do Evangelho de João é uma linguagem muito espiritual e muito profunda de relacionamentos com Jesus Cristo. Agora você entendeu por que teve necessidade de terem 4 evangelhos? Para que nós possamos estudar os 4 evangelhos e entender os propósitos de cada escritor. Eles tinham direcionamento de evangelização e assim o fizeram. E este evangelho cresceu e hoje está espalhado em todas as partes da terra, em todos os continentes se fala a respeito deste homem maravilhoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aqui no livro de Tiago, o apóstolo Tiago escreveu aqui no seu livro, no capítulo 5, livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler aqui os versículos 19 e 20. Ele diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Esta é a missão da igreja. Nós fomos chamados, todos nós, para falarmos bem de Jesus Cristo. Nosso foco é falar bem de Jesus Cristo. Precisamos nos limitar a falar bem de Jesus Cristo. Falar mal de ninguém nem de nada. Nós, discípulos de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, jamais vai discutir religião. O verdadeiro discípulo de Jesus não discute religião. Nós não fomos chamados para discutir pontos de vista religiosos nem de fé. O verdadeiro discípulo de Jesus fala a respeito de Jesus. Fala bem de Jesus. Então, para que nós sejamos um bom discípulo de Jesus, é preciso conhecer bem a história de vida de Jesus, que nós chamamos de Evangelho. São as boas novas que são proclamadas por todo mundo, falando a respeito de Jesus Cristo. Nós, na condição de discípulos de Jesus, estamos credenciados a estudar a história de Jesus e falar para as pessoas a respeito de Jesus. É isso que eu faço todos os dias quando estou aqui refletindo com você, quando estou encontrando com amigos, quando alguém me faz uma pergunta sobre Jesus, eu tenho o maior prazer de falar bem da história de vida de Jesus. O verdadeiro evangelista, o verdadeiro pregador do evangelho é aquele que se limita a falar bem do evangelho que fala sobre a vida de Jesus. Então nós precisamos estudar a palavra para falarmos com segurança e ensinarmos a verdade que está na Bíblia. Quando Jesus Cristo diz no Evangelho de João, um versículo que o presidente Bolsonaro usa muito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a história verdadeira a respeito dele, de Jesus Cristo. Ele diz que ele é a verdade.
Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então a verdade que nós precisamos ensinar é a verdade de Jesus, não é a nossa verdade, é a verdade de Jesus. As pessoas só serão libertas dos vícios, das maldições e de tudo que fazem que desagrada a Deus, se elas conhecerem a verdade do que está escrito na Bíblia. Se a pessoa prega e não prega a verdade bíblica, esta pessoa jamais será liberta, porque apenas a verdade de Jesus liberta a vida. Você percebe o tamanho da responsabilidade que você e eu temos quando vamos falar sobre Jesus para alguém? E o apóstolo Tiago diz que se alguma pessoa se desviar do caminho da verdade, saiu, largou Jesus, não quer Jesus, mas se você chegar e explicar a verdade de Jesus para esta pessoa, a verdade da história de Jesus, o seu nascimento, seu crescimento, o seu ministério, sua morte, sua ressurreição e a sua subida para o céu. Se você ensinar isto aqui de forma verdadeira, o Espírito Santo vai trabalhar na vida desta pessoa, porque o Espírito Santo de Deus só trabalha na vida de uma pessoa que está recebendo a palavra da verdade. O evangelho da verdade, da revelação que o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida desta pessoa e vai convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e nasce dentro desta pessoa o desejo de querer conhecer mais Jesus Cristo. O que nós chamamos de aceitar a Jesus como Senhor e referência na sua vida. Então, se alguém se desviar desta verdade e alguém o converter, a palavra grega referente a converter, a tradução dela é se fazer entender. Converter aqui não é levar no papo, não é que você é bom de papo e ganhou a pessoa, não. Converter é convencer da verdade. E quem convence da verdade é o Espírito Santo, baseado na verdade que você, como instrumento de Deus, está falando para aquela pessoa. Se você estiver falando o Evangelho segundo o que está aqui na Bíblia, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa de que ela precisa de Jesus Cristo na sua vida, para que ela tenha paz na sua vida, para que ela tenha equilíbrio na sua vida, para que ela tenha segurança na sua vida, para que ela seja feliz na sua vida. O Espírito Santo é quem convence. E alguém o converter, ou seja, Deus pode me usar, Deus pode usar você para ser um instrumento de Deus a falar com alguém sobre o Evangelho de forma clara e verdadeira, segundo a Bíblia, e esta pessoa então vai receber a revelação do Espírito Santo no seu interior e vai entender que Jesus Cristo é uma necessidade de vida que nós temos. Aí essa pessoa vai aceitar Jesus como seu mestre também, vai caminhar como Jesus, como seu Senhor e Salvador. Mas no versículo 20 diz uma coisa ainda mais forte. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma daquele pecador e cobrirá a multidão de pecados. Olha a responsabilidade de nós falarmos do evangelho verdadeiro, bíblico. Quando nós falamos e comentamos com alguém sobre o evangelho verdadeiro, bíblico, do jeito que ele está escrito, isso pode gerar nesta pessoa uma mudança de rumo. Essa mudança de rumo é identificada pela palavra grega epistrefo. Pesquise aí a palavra grega epistrefo. Epistrefo quer dizer mudar de direção, mudar de rumo.
Quando a pessoa ouve o evangelho da verdade, aquela pessoa matava, ela vai entender que ela não deve matar. Ela está indo numa reta, o Espírito Santo diz a ela: vira à direita, muda a tua direção, não mate mais. Esta pessoa roubava. Quando ela conhece o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho bíblico, ela vai entender que ela não deve mais roubar, porque isso desagrada ao Deus da Bíblia. Então ela vai deixar de roubar, ela mudou a direção da sua vida. Aquela pessoa usuária de drogas, que vive na prostituição, aquela pessoa que é maldosa, invejosa, mentirosa, tudo isso que nós conhecemos de errado. Quando ela conhece o verdadeiro evangelho, na essência bíblica, este evangelho que é o poder de Deus para a salvação, como é o título desta reflexão, o conhecimento deste evangelho vai fazer acontecer epistrefo, mudança de direção na vida. A direção agora não é mais para matar, nem roubar, nem destruir. A direção agora é servir e caminhar com Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus Cristo. É o fenômeno do novo nascimento. O novo nascimento é mudança de vida, mudança de linguagem. Aquela pessoa que mandava muitos palavrões, que amaldiçoava tudo e a todos, da boca desta pessoa sairão palavras de bênção, palavras que estarão determinando prosperidade, cura, palavras que trazem alegria, uma mudança de direção. O novo nascimento consiste numa libertação completa de uma vida. As coisas antigas, aquelas práticas horrendas, todo mundo agora percebe que esta pessoa está tendo uma nova prática de vida, uma nova linguagem de vida, um novo comportamento de vida. Isso é mudança de direção. Você entende? Então, quando você fala o evangelho a respeito da vida de Jesus para alguém de forma correta, esta pessoa vai entender o projeto de Deus, vai aceitar. Você está salvando a alma dele da morte. Essa pessoa vai se convencer de que a melhor opção de vida dele é caminhar com Jesus. Ele vai aceitá-lo não por uma emoção, mas porque ele teve na sua razão o entendimento de que Jesus é a melhor opção de vida para vivermos em paz aqui na terra e na eternidade. E quando uma pessoa se converte dos seus pecados, dos seus maus caminhos, quando diz aqui que multidões de pecados serão encobertos, é porque em Jesus Cristo nós encontramos perdão para os nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou a vida, pagou com sua vida para perdoar os nossos pecados. Todas as pessoas que creem que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, todas as pessoas que aceitam os ensinamentos de Jesus Cristo que estão aqui nos evangelhos e procuram viver esses ensinamentos, estas pessoas se tornam discípulas de Jesus, porque vão seguir os passos do seu mestre, vão caminhar com Jesus. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando alguém crer em Jesus Cristo como sendo o único e verdadeiro Filho do Deus vivo, e o recebe para ser o seu modelo de vida, e aí vai estudar aqui os evangelhos e a Bíblia para viver a sua vida de acordo com o que Jesus ensina, isso vai gerar transformação na vida, mudança de rumo, mudança de direção. E quando nós estudamos esta palavra, acontecerá também a mudança na nossa mente. Essa mudança na nossa mente é a capacidade do conhecimento que nós passamos a ter de Deus através do Espírito Santo. Nós chamamos esse conhecimento
Ele é originário da palavra grega chamada metanoia, mudança de mente. Primeiro, mudança de rumo. Segundo, mudança de mente. E como é que acontece a mudança de mente? Na medida que eu alimento a minha mente das palavras que estão escritas aqui na Bíblia. Eu passo a alimentar a minha mente meditando nesta palavra de Deus, em tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Toda vez que eu medito na Bíblia, eu estou alimentando a minha mente. E quando eu alimento a minha mente, o Espírito Santo vai renovando a minha mente. Metanoia, mudança de mente. Primeiro acontece epistrefo, mudança de rumo. E depois, através do conhecimento da Bíblia, vem metanoia, mudança de mente. Eu vou passar a entender a revelação plena de Jesus Cristo através do Espírito Santo no que está escrito na Bíblia Sagrada. Você percebe por que a grande necessidade de nós meditarmos na Bíblia todos os dias, criarmos o hábito de estudar essa palavra todo dia, para nós alimentarmos o nosso banco de dados, alimentarmos a nossa fé racional, a fé inteligente, a fé do intelecto, a fé do conhecimento na palavra de Deus. Aí você vai ser um grande discípulo, uma grande discípula de Jesus, você será um grande evangelista, uma grande evangelista, a partir do momento que você falar a palavra da verdade, segundo está escrito aqui na Bíblia. Se você desejar, eu posso te ajudar, te dando orientações, te orientando a comprar alguns livros, algumas Bíblias que têm a tradução original do que está lá em Jerusalém. São materiais indispensáveis para que nós possamos estudar, para podermos ensinar corretamente a Bíblia. Mande um e-mail para nós, cafécomfé2021@gmail.com. Eu terei o maior prazer de ajudar você no que eu puder. Converse com o seu pastor. Seu pastor com certeza é um homem esclarecido, um homem que estuda a Bíblia, ou a sua pastora. São pessoas que têm a necessidade de estudar essa palavra para ensinar a você na sua igreja a palavra correta. Seu pastor e sua pastora vão te ajudar muito, com certeza. Mas eu estou aqui também à sua disposição. No que puder, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos te dando dicas e orientando você. Alguns livros, alguns materiais de pesquisas que estão fundamentados lá nos originais que estão em Israel. A palavra verdadeira bíblica é toda aquela que está fundamentada nos originais que foram escritos, que estão no Museu de Israel, guardado a 1000 chaves. Eu desejo que essas informações te ajudem, que você se transforme num grande evangelista, numa grande evangelista, falando do Evangelho como o poder de Deus, com o conhecimento pleno da verdade bíblica. Aí você vai ser uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Ore por mim, peça a Deus para que cada dia me oriente, me capacite, me conceda humildade, simplicidade, mas que eu possa falar deste Evangelho com autoridade e com conhecimento bíblico também. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa. E vamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida como um todo. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de comentarmos sobre a Tua palavra, sobre a essência do Evangelho, sobre o propósito do Evangelho. Que estas pessoas, ao ouvirem este áudio, elas possam entender
e que estas pessoas compartilhem, meu Deus, estas informações com todos os seus contatos, para que essas informações venham abençoar a vida de muita gente no Brasil e fora do Brasil, despertando o desejo dessas pessoas de estudarem a tua palavra, para realizarem com segurança o teu trabalho da evangelização. Usa pessoas com conhecimento pleno da tua palavra, Deus, para serem bênçãos de salvação, libertação e cura na vida de muitos. Eu te peço pela família de todas as pessoas que oram comigo. Abençoa esta família com a tua paz, abençoa a vida profissional desta pessoa, abençoa os projetos que esta pessoa tem, tanto espirituais como materiais, humanos. Abençoa o trabalho dessas pessoas, a saúde dessas pessoas. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, Pai. Realiza uma grande obra na vida de todos que oram conosco agora. Pois nós te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam abundantes em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que tenhamos um dia de muita bênção, de muita resposta, de muita paz, de muita comunhão com Deus. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com você mais uma vez. Compartilhe este áudio, seja bênção, abençoe a vida de outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima reflexão.